A corrida eleitoral já começou. Esse ano, os eleitores brasileiros vão escolher o novo presidente da República, os governadores dos estados, senadores, deputados federais e estaduais. Ou seja, a política já está na boca do povo há poucos meses do pleito de outubro. Para falar sobre política aqui no Band Cidade, eu converso com Jofre Neto, que é presidente da ONG Transparência Taubaté e é doutorando em ciências políticas. Jofre, diferente dos anos anteriores, dessa vez há uma novidade na corrida eleitoral, que é o projeto Ficha Limpa, uma cobrança de transparência dos candidatos que aí estão. Como é que vai funcionar esse projeto Ficha Limpa? Em primeiro lugar, essa é a grande novidade realmente, e é talvez a mais promissora até das últimas décadas, seguramente depois da restauração da democracia com o fim da ditadura em 85. A primeira reação da sociedade foi com o projeto da Lei 9840, que limita e tenta impedir a compra de votos, a troca de favores por votos, e agora ela investe diretamente sobre a qualidade moral, por assim dizer, dos candidatos. Ou seja, quem tiver ficha suja não deve entrar nas eleições. Aliás, até se recorde a etimologia da palavra candidato, que vem de cândido, aquele que se apresenta sem manchas à população. Então, ficha limpa é isso, é candidato que se apresente sem manchas. Mas o projeto Ficha Limpa já tem gerado discussões jurídicas e pode abrir algumas brechas. Você acredita que ele vai ser realmente aplicado? Vai. Hoje mesmo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Lewandowski, ele deu uma declaração interessante, dizendo, olha, o Ficha Limpa pegou de vez. Talvez a remissão não seja muito boa, dizendo que há leis que pegam e outras não. Mas, em todo caso, esta lei pegou para valer. As últimas notícias são em torno de 2.500 candidatos já com pedido de impugnação pelo Ministério Público por conta da Ficha Limpa. Agora, Jofre, você acredita que a Justiça vai ter a velocidade suficiente para conseguir julgar essas ações? Olha, como você citou anteriormente, há possibilidades de contestações e até de brechas na lei que naturalmente vão permitir algumas chincanas políticas, jurídicas, melhor dizendo, algumas ações no sentido de barrar o Ficha Limpa. Então é um desafio para a Justiça, mas a pressão da sociedade, uma vez que esse projeto veio da sociedade, não é iniciativa dos órgãos de fiscalização, que deveria ser, é um projeto da sociedade, então a chance de se pressionar a Justiça, da Justiça ser efetiva é muito grande. E como a população, o eleitor, como é que ele pode ajudar nesse projeto Ficha Limpa? Ele pode ajudar de alguma forma a fiscalizar? Tem muito, né? A grande novidade é o seguinte, Cláudio, nas pequenas comunidades você tem um acesso direto aos seus políticos, aos seus candidatos, e os desvios são facilmente perceptíveis. Alguém que tem um cargo público numa cidade pequena e começa a enriquecer de forma surpreendente, chama atenção. Na sociedade de massa isso é mais difícil, você precisa de um instrumento que permita localizar isso, que é o advento da internet, que depois repassa para a imprensa. Então a população hoje, só no nosso site da Transparência Taubaté, há listado lá algumas dezenas de links que permitem à população verificar a vida do seu candidato. Por exemplo, o principal deles é do Tribunal Superior Eleitoral, em que você pode verificar se o seu candidato tem algum processo criminal em andamento, por exemplo. Isso é muito interessante, né? Permite você saber se aquele candidato, não quer dizer que ele já esteja condenado, mas alguém que tenha, como um candidato do Rio de Janeiro, que tem lá processo por homicídio, por formação de quadrilha, por estelionato, há algum indício que esse candidato talvez não seja tão cândido para disputar uma eleição. Dessa vez, os eleitores vão votar em candidatos que acabam representando esses eleitores em São Paulo e em Brasília, principalmente. As pessoas sabem o papel desses representantes ou como cobrá-los de alguma forma, como ter acesso ao papel deles de representantes da comunidade? Pois é, a grande ajuda que nós na Transparência queremos dar é oferecer para a população um perfil dos candidatos a partir desses sites que já existem na internet, que a população possa, em primeiro lugar, saber a quem é candidato à reeleição, já ocupou o cargo público, como é que ele se comportou. Ele teve projetos relevantes, ou ele lá na Assembleia ou na Câmara Federal, ele apenas estava preocupado em receber o seu salário e fazer conchavos políticos, em primeiro lugar. O segundo, é preciso compreender o papel do deputado. Vamos pensar o deputado estadual. O orçamento do estado de São Paulo para o ano que vem é de 140 bilhões de reais. Ora, tomando-se o Vale do Paraíba, 5% da população do estado está aqui.
Isso daria uma proporção de aproximadamente 350 milhões de investimentos que deveriam vir para o Vale do Paraíba anualmente. E quem decide isso? Não é só o governador, são os deputados que estão na Assembleia e principalmente os deputados desta região. Então, se a população compreender isso, ela vai cobrar do deputado isso também, que ele tenha uma ação maior, né? Uma ação que de fato mude a feição, o perfil da nossa região.